dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem, Dedé? Tá me ouvindo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente vai começar orando, tá? Só dá um minutinho aí. O povo entrar, os irmãos entrarem. O fundo tá alto. Melhorou? Bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe nesse dia maravilhoso. A gente vai começar a orar, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que foi seu final de semana? Em paz? Abençoado? Amém? Então vamos. Espera uma semana mais intensidade em Cristo. Às vezes não é mais intensidade na sua vida, de repente você já está tendo uma vida acelerada. Não estou falando disso. Mas estou falando com mais intensidade e intencionalidade em Cristo. Agora faz sentido, não faz? Quando a gente tem a intenção de estar com Ele, de trazer Ele para o nosso dia. Ok? Quando a gente vive no automático, a gente não consegue fazer isso. Quando a gente vive no automático, a gente consegue com a intenção ir para a igreja. A gente consegue. Mas quando a gente vive no automático, a gente não consegue ter a intenção de trazer Cristo para o nosso dia. Isso é complicadíssimo, porque a gente começa a achar, por causa do automático, que está tudo bem. Você vai na igreja, você faz uma oração automática, sabe? Aquela oração de todo mundo faz de noite antes de dormir, aquela bem automática. Você faz as suas orações automáticas, às vezes você até lê um pedacinho da Bíblia, porque você é obrigado a ler, né? Porque senão você não vai receber a tua bênção. Aí você vai lá e lê. Então você vive numa automaticidade, tá tudo muito automático. Só que quando a gente quer viver essa intencionalidade com Cristo, a gente não consegue viver mais nessa maneira automática. Estou falando que você não vai na igreja? De maneira alguma. Estou falando que você não vai mais ler a Bíblia? De maneira alguma. Mas eu estou falando que você não vai viver de uma maneira automática, você vai viver de uma maneira intencional. É muito diferente. Um está numa ponta, o outro está na outra ponta. De uma maneira intencional, o quê? Com Cristo significa o quê? Que eu vou buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não é só buscar. Faz sentido ou não? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho ido nos cultos, eu tenho ido no culto de oração, eu tenho ido na reunião da célula da minha igreja, eu tenho ido no... um monte de coisa. Eu tenho lido livro, eu tenho... O fato de você ir e buscar, isso sim mostra já que tem alguma intenção, mas não é a intenção suficiente para ser de todo o coração. De repente você só quer uma performance e aí não é de todo o coração. Faz sentido? Quando é de todo o coração, quando eu tenho de verdade a intenção de buscar Ele, de ouvir o que Ele tem para mim, de ouvir quais são os planos, os projetos de Deus para mim, de ouvir o que Deus quer construir comigo hoje, de ouvir quem Deus quer abençoar comigo hoje, de ouvir quem Deus quer fazer através de mim hoje, de saber o que Deus quer fazer em mim hoje. Amém? Tá comigo? Então, bom dia. Vamos orar? A gente começar o nosso devocional? Já começou, né? Já começou, já começamos aqui. Tomando a lapadinha. A nossa busca deve ser intencional, amém? Feche seus olhos aí onde você estiver, Paizinho. A gente te agradece pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se mostra presente no nosso dia a dia, Deus.
E aqueles que ainda não estão vivendo essa fase, Deus, eu peço que o Senhor venha se revelar a eles, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que a nossa busca ao Senhor seja intencional, seja verdadeira, de verdade do coração, porque está escrito na Tua palavra que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A gente precisa buscar e a gente vai achar se a gente buscar de todo o coração. A gente quer fazer isso, Deus. A gente quer que o Senhor sonde os nossos corações para ver se alguma coisa ainda não encaixa na nossa intenção. Se existe alguma coisa errada na nossa intenção, Pai, para que o Senhor sonde o nosso coração, para que a gente possa ajustar, organizar, arrumar o que não está certo, para que a nossa busca seja verdadeira pelo Senhor, e não uma busca aqui de status, uma busca para eu poder falar que eu sou ou não sou um homem de Deus, um homem que busca Deus. Não, isso faziam os fariseus e ficou muito claro que eles faziam isso para buscar a glória própria. Se a gente recebe a nossa glória aqui, a gente não recebe a glória que vem do Senhor. A gente quer sim te dar a glória certa e receber a glória que vem do Senhor para nós, que o Senhor preparou para nós. Mas não é isso através de uma intenção errada, mas é uma intenção que vem do coração, uma intenção verdadeira que vem do coração. A gente pede que o Senhor nos alinhe, Deus, para que a gente consiga te buscar e ouvir a Tua voz de maneira verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te buscar, queremos ouvir Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações no dia de hoje, Pai. O que o Senhor quer revelar para nós hoje, fala aos nossos corações. Abençoa o nosso início, nossa semana, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Está comigo? Onde 2 ou 3 estiverem ali, eu estarei. Amém? Estamos reunidos aqui para ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Abre aí comigo no livro de João 9. João capítulo 9. Livro de João capítulo 9. Abre aí. João capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim, ó: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Existia uma crença entre eles, entre os judeus, de que quando tem alguma pessoa que nasce com uma doença, na verdade, ou os pais dela pecou, ou ela pecou. E aí por isso que tem essa doença. E aí olha a resposta de Jesus para isso. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Mas sim, é fato, existem pecados que eles levam para a morte, ok? Imagina um cara que ele começa a atrair as pessoas, a fazer negócio com as pessoas e trair elas. Então eu vendo aqui, tá aqui meu amigo Dedé, e eu vendo para ele uma casa no valor de 100 mil reais, eu pego esse dinheiro e quando ele vai ver, a casa está faltando um monte de documentação, onde ele tem que pagar um monte de documentação e essa documentação vale 100 mil reais. Então ele comprou uma casa de 200 mil reais, pagando 100 mil reais, achando que ia pagar 100 mil reais, eu dei uma volta nele de 100 mil reais. Ok? Só que eu não paro no Dedé, eu vou lá e faço com outra pessoa, eu faço com a Letícia, eu faço com a Angélica, eu faço com o Tony, eu vou embora, eu vou fazendo, até que chega um dia em que eu faço com um cara que não leva desaforo para casa. Enquanto que eu fazia com homens e mulheres de Deus, estava tranquilo. Mas eu fiz com um homem que não é um homem de Deus. E aí é a hora de eu pagar o boleto, né, meu? Enrolei tanta gente, mas tanta gente, que esse cara fala assim: irmão, ou você me devolve meu dinheiro, ou você vai tomar fumo. E aí eu: não, cara, não tem esse dinheiro, tal, relaxa, tal, como eu sempre fiz com todo mundo. E aí esse cara fala assim: então eu vou resolver de outra maneira. E você já sabe o que o mundo tem para oferecer. E aí o que acontece? Vala. E aí o que acontece nisso? Meu pecado me levou para onde? Meu pecado me levou para a morte. Existem pecados que levam para a morte. Traição é um pecado que leva para a morte. Ok? Ele mata. Traição mata. Por quê? Porque eu dou autorização
para que demônios façam parte da minha vida, para que demônios tragam o que eles têm de melhor do reino deles para a minha vida. E aí eles fazem isso com muito empenho e muita eficácia. E aí o que acontece? Morte. Você vai ver que quem tem uma vida de traição, você vai ver que nunca está feliz, nunca tem paz, nunca está satisfeito, nunca. Por quê? Porque isso são as consequências que a traição traz para essa pessoa. Richard, você está falando agora? Eu lembro que eu traí há um tempo atrás, mas cara, eu já estou arrependido. Legal, você precisa fechar esse ciclo, ok? Você precisa pedir perdão a Deus. Fala, não, eu já pedi. Sim, mas se essas coisas voltam na sua cabeça, você precisa pedir perdão a Deus e cortar isso, cortar esse vínculo que você tinha com essa traição, ok? A partir de agora você vai viver uma vida renovada em Cristo. Você está aqui com a gente todo dia aprendendo sobre isso, amém? Às vezes Deus usa até a mão do ímpio para trazer juízo a quem não temeu a Deus e repetindo o mesmo pecado. É verdade. É muito verdade isso aí, verdade. Amém. Então vamos lá. Então existia ali na cultura uma crença de que todo pecado que, na verdade, toda dificuldade que a pessoa nascesse, a pessoa nasceu paralítica, a pessoa nasceu coxa, a pessoa nasceu com a mão atrofiada, a pessoa nasceu com cegueira, qualquer coisa assim, eles tinham a concepção de que quem pecou foi o pai, ou a mãe, ou os dois juntos, ou veio de pecado o filho, ou o filho pecou, e aí teve a consequência do pecado. E aí os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Pega isso, querido. Nem tudo que de ruim acontece é por algo ruim. Às vezes a coisa só aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Pegou ou não? Às vezes aquela pessoa precisava ter um relacionamento com Deus maior e através de algum problema ela vai ter um relacionamento com Deus maior. Às vezes essa pessoa vai ter uma vida no automático, que a gente estava falando. E através de algo muito, uau, isso aconteceu na sua vida, ela a partir dali, daquele momento, ela começa a ter uma vida com Deus. Então não cabe a nós julgar se a pessoa veio do pecado, está vindo pecado, é pecado, não é pecado, a consequência do pecado. Não. Isso não é o nosso trabalho. Eu vou te falar qual é o nosso trabalho. Eu vou ler agora. Isso lembra aquele trecho que vimos juntos na mulher samaritana. Vai, não peques mais. É isso. Jesus aparece para nós e essa é a luz que ele traz. Ele não traz a luz, né? Ah, tá, né? Tu tá em pecado. Tá em pecado aqui, ó. Vai viver essa vida aí, ó. A vida mesquinha que tá vivendo aí, ó. É por causa do pecado. Jesus não tem esse princípio. Isso não é nenhum princípio, né? Jesus não tem essa intenção de ficar julgando você pelo seu pecado. Ele realmente te entende. Mas ao mesmo tempo que ele te entende, se compadece com você, morreu por você, ele fala assim, ó, tá na hora de abrir mão do pecado. Vá e não peques mais. Te falei já, né? É isso que eu falo para meus filhos aqui. Pai, isso aconteceu. Porque aconteceu? Porque eu fiz isso. Eu falei, tá errado, tá bom? Não faz mais isso. Não dá mole. Não faz mais isso. Não precisa fazer isso para conseguir isso. Não é assim. Tudo bem? Tudo bem. Tá pedindo desculpa, você se arrependeu? Sim, não quero mais fazer isso. Não, tá errado, tá bom. Não faz mais, tá bom? Vai lá. Não faz mais, tá bom? Vai lá. Pronto, já passou. Pra trás. Ok? Uma nova vida. Uma vida de perdão. Ok? O perdão que caiu sobre mim tem que cair sobre as pessoas. Sim ou não? Tem que cair sobre meus filhos. Sim ou não? Tá comigo? Preste atenção no versículo 4, que aqui sim é o posicionamento de Jesus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz
do mundo. Pega essa chave, querido. Pega essa chave, também vou pegar aqui, ó. O meu não estava escrito que era uma chave, mas essa aqui é uma chave. Eu faço um desenhozinho de uma chave na minha Bíblia, sempre que eu vejo uma chave. E escrevo, chave. Que depois eu revisito essas chaves. Preste atenção. Olha o que ele falou. Vê se você entende. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A gente tem duas coisas. A obra daquele que me enviou é a obra de quem? Quem enviou ele? Deus. Ok? Devemos fazer a obra. Ele não falou devo. Devemos. Ele está falando para quem? Para discípulo. Se você não é discípulo, não é para você. Você é multidão. Sai fora. Agora, se você é discípulo de Cristo, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Quando? Está esperando o quê? Enquanto é dia, porque na noite ninguém trabalha. Presta atenção. Na noite, hoje em dia, as pessoas trabalham? Sim. Sim. Tem pessoas que trabalham. Eu normalmente trabalho um pouco mais. Na noite é um pouco mais estendido. Às vezes eu preciso trabalhar um pouco mais ainda. Então eu trabalho bastante na noite. Ele não está falando de noite 24 horas. Ele está falando da sua vida. Pegou, não? Quem é que não trabalha na noite? Ele está falando assim, ó. Enquanto que você está vivo, você consegue fazer as coisas. Enquanto que você está morto, você não consegue mais fazer nada. Ninguém consegue mais fazer nada quanto morto. Ok? Então ele fala assim, ó. Devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, enquanto você está vivo, você precisa fazer a obra daquele que te enviou. Você acha que você não foi enviado? Talvez você só não tenha entendido o seu envio. Mas você foi enviado. Você foi enviado para quê? Para fazer a obra daquele que te enviou. Pegou ou não? Arroz com feijão. Isso aqui é molezinha. Brincadeira de neném entender isso aqui. Sim ou não? Tá comigo? Faz sentido? Você foi enviado para fazer uma obra. Devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Você vai esperar morrer para fazer? Você vai esperar morrer para atender aquele chamado, aquilo que queima no teu coração? Tá para fazer aquilo, tá queimando no teu coração. Cara, não tem que fazer aquilo ali e tal. Tem que falar com fulano, caramba. Tá esperando o quê? Ele morrer? Tá esperando o quê? Você morrer? Não, querido. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto que você está no mundo, você é a luz do mundo. Sabe por quê? Porque você resplandece Cristo na sua vida. Faz sentido ou não? Jesus passou pela Galileia, passou por Cafarnaum, passou por Jerusalém, passou, mas tem um lugarzinho que ele não passou assim, ó, pessoalmente, com os pezinhos dele. Onde, gente? Onde ele não passou? Na sua casa. Sabe por quê? Porque você está lá, né? Você carrega a luz dele, você carrega Cristo em você e resplandece para as pessoas. Ele não precisa estar lá pessoalmente, Jesus em carne e osso lá. Não, ele está em espírito através de você. Pegou ou não? Aí você está onde? No seu trabalho? No seu trabalho, olha lá, luz. Cristo andando. Ixi, mas eu tenho que te confessar, cara. Eu tenho uma vida, assim, difícil no meu trabalho. Esquece o que ficou para trás. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Aceita o perdão de Cristo, aceita o sacrifício que ele fez. Corresponde ao sacrifício que ele fez. Eu não estou falando para você pagar o que foi pago. Não tem como. Você não consegue pagar o que Cristo fez por você. Mas você consegue corresponder ao que ele fez por você. Sim ou não? Eu vim de uma vida de trevas. Eu vim de uma vida de muito pecado. Como é que eu correspondo a isso? O que ele me deu vida. Quando eu estava no lamaçal do pecado, ele me deu vida. Como é que eu posso fazer alguma coisa por isso? Posso corresponder ao que ele quer. Jesus, o que você quer? Você sabe o que ele quer. Você sabe o que queima no teu coração. Aí você vai lá e corresponde com ele. Tá, é mais fácil andar por aqui. Mas Jesus tem me chamado para andar por aqui, eu vou andar por aqui.
andar sobre essas águas. Faz sentido ou não? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Você lembra aquele texto que vimos, a mulher está matando? Não vai, mas isso é muito forte. Que o Senhor nos dê a graça necessária para entender e aceitar a verdade, urgente da obra de Deus. Amém. Honrar e ser grato pelo sacrifício dele, vivendo em obediência. Amém. O que Deus tem falado com você agora, nesse momento? Escreve aí o que Deus tem falado com você nesse momento. Escreve aí. Sobre isso. É sobre isso. Diz eu quero corrê-los. Deus tem falado conosco. A gente tem que obedecer também. É sobre isso. O que Deus tem falado com você agora? O que Deus tem falado com você hoje? O que é para você fazer hoje enquanto é dia? O que é? Ah, você não sabe? Então feche os seus olhos. Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus. Eu peço sobre todos os meus irmãos que estão aqui juntos comigo, ouvindo essa palavra, aqueles que também vão ouvir depois de que ficar gravado, porque eles não podem exatamente agora, estão trabalhando alguns, enfim. Eu peço sobre cada um que está ouvindo a minha voz. Pai, fala agora, nesse momento, no coração de cada um, Pai. O que o Senhor tem? O que o Senhor quer falar? O que devemos fazer ainda, Deus, enquanto é dia? Porque a noite vem. E nós somos a luz desse mundo. Nós somos a luz, porque não somos desse mundo. Pai, confirma no coração agora de alguém. Na verdade, de todos eles, Senhor. Confirma no coração deles, Pai. De cada um. O que o Senhor tem. O que o Senhor quer fazer. Na vida deles, Pai. Da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fala o coração de cada um. Talvez o Senhor tenha te chamado para você tomar uma atitude diferente no teu ambiente de trabalho. Talvez o Senhor tenha te chamado para você amar mais sua mulher ou seu marido. Talvez o Senhor tenha te chamado para você tomar uma postura de pai. Talvez você precise honrar mais seu pai, sua mãe. O que o Senhor tem falado com você? Talvez o Senhor tenha te mostrado pessoas, colocado pessoas no seu coração. É para você ligar para elas, é para você ir até elas, é para você falar do Evangelho, compartilhar o Evangelho. É para você estar orando por elas. Tem gente que é acordada aqui na madrugada. Deus quer que você perca seu sono orando por pessoas. Ah, mas eu vou ficar cansado, fica tranquilo. Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite está vindo. Fala o coração de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E compartilha aí com a gente o que Deus tem falado. O que Deus falou contigo agora? Compartilha aí. Compartilha aí. Seu testemunho é importante pra gente. Seu testemunho é importante pra mim. Seu testemunho é importante pro irmão que tá aí do lado. Tem um irmão que me escreveu hoje falando: cara, eu tô com o coração pesado. Eu falei: cara, esteja no devocional. A gente vai orar. Esse irmão tá aí. Um irmão me chamou no pessoal. Falou: cara, eu preciso... tá difícil aqui pra mim e tal. Eu falei: cara, vamos pro devocional. Esse irmão tá aí. Fala aí, meu irmão, se você tá aí, você sai das trevas aí, aparece aí na luz. Fala aí, que é você. Escreve aí. O que Deus tem falado pra você hoje? Hoje. O que Deus falou contigo hoje? O que Deus
quis dizer para você, a mensagem para você vai ser diferente do amigo do lado e tá tudo bem. O que Deus quer de você hoje? O que Deus falou para você assim, ó? A gente deve trabalhar enquanto a gente está na luz. A noite vem que ninguém pode trabalhar. O que Deus está querendo de você com isso? Hoje. Escreve aí. Escreve aí o que Deus quer hoje de você. Escreve aí, escreve aí. A gente tem um delayzinho. Escreve aí enquanto que eu vou orar. Amém? Escreve aí, é importante que você escreva. Exposição, já veio, hein? Deus quer exposição da Letícia. Deus tem falado isso com ela. Olha, o que você tem é precioso. Eu depositei algo em você. E obviamente que é para você, mas é para outras pessoas também. Outras pessoas precisam ouvir da sua voz o que Deus tem feito na sua vida. Amém? É um egoísmo absurdo quando você fica calado e não compartilha com outras pessoas. É um egoísmo e alma soberba sobre isso. Andar nos caminhos certos. Amém? A gente sabe que tem dois caminhos, né? A gente sabe que tem um caminho mais fácil. E a gente sabe que tem um caminho mais difícil. Quem está aqui são pessoas que procuram e querem o caminho mais difícil, porque é melhor. A gente sabe que é melhor. Às vezes é mais difícil só. É mais fácil aceitar qualquer coisa, né? É mais fácil dizer sim para qualquer proposta que vem. É mais fácil. É muito mais fácil. Era mais fácil para Jesus não morrer na cruz. Era mais fácil. Era mais fácil. Era mais fácil para Jesus não sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Era mais fácil. Era mais fácil ele falar para Pilatos: Pilatos, eu vim com a autoridade de um rei, eu sou rei. Me solta que eu vou governar agora. Pilatos, vai cair sobre sua cabeça um raio agora. Vai cair sobre... Vocês me prenderam, vai cair sobre vocês aqui, os soldados, um raio agora na cabeça de vocês. Vocês vão morrer, eu vou ficar livre e eu vou governar a partir de agora. Era mais fácil. Era ou não era? Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho para resgatar eu e você. Sim ou não? Andar nos caminhos certos vai requerer, Tony, de você escolher o caminho mais difícil. Porém, a recompensa vem. Porém, é isso que ele merece. Ele merece, no mínimo, o meu esforço de querer corresponder ao que ele tem construído na minha vida. Amém. Amém, Carla. Aprofundar mais na palavra. Amém. A gente precisa saber exatamente o que Deus quer da gente. A gente precisa saber o que Deus quer falar, ministrar aos nossos corações. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus não quer falar com você a vontade dele. Ele quer que você busque a palavra, né? Porque aqui também está a palavra de Deus, né? Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a voz de Deus. Você lê e você escuta no teu ouvido a voz de Deus. Esse é o único livro que você lê junto com a voz do autor. Amém? Ele fala no seu coração. A gente precisa saber o que está escrito. Vocês precisam julgar o que eu falo. Precisa julgar o que eu falo. Fala assim, não, peraí. Deixa eu ver se isso está de acordo com a palavra. Precisa. Eu posso errar. Minha teologia não é 100% certa. Eu posso errar. Mas isso aqui não erra. E você precisa ter isso aqui com você. Amém? Eu também sou a luz do mundo. Amém, né? Amém. Você é a luz do mundo. A luz veio para iluminar. Não adianta nada pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Não adianta. Essa lâmpada vem para iluminar. Você vai fazer um trabalho para alguém, você vai fazer alguma coisa, e ali você deixa uma palavra, ali você deixa uma oração, você ora pela pessoa. Você sabe como as pessoas estão necessitadas de uma oração?
Eu dificilmente, em toda a minha vida, dificilmente, muito difícil mesmo, eu vou te falar que não chega a ser 1%. Vontade que eu tenho de orar por alguém, eu falo assim, cara, eu tô com vontade de orar por você. Posso orar por você? Posso orar pela sua vida? Pela sua família? É muito difícil de alguém falar assim, não. Vem orar por mim. É muito difícil. É muito difícil. A gente está no Brasil. É muito difícil. Normalmente a pessoa fala assim, sim, ora não só por mim, mas ora pelo meu filho, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, ora pelo meu tio que está precisando, ora pelo meu... Você está entendendo? A gente precisa ser luz onde a gente vai. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não bota uma lâmpada embaixo. Essa passagem é muito boa porque ela fala assim, existia antigamente na noite uma candeia, era como se fosse imagina aí, uma lâmpada mágica, aquela do Aladim. Imagina que essa lâmpada mágica não fosse de metal, mas fosse de barro, argila, uma coisa assim. Ok? Você abria isso, colocava azeite nele, tinha um pavio, que esse pavio queimava e ele ia queimando, na verdade, o azeite. Então, essa luz, ela iluminava e ela dava cheiro à casa. Se você colocasse essa luz embaixo, imagina uma casa toda escura, eles não tinham muitos desses, normalmente era 1 por família, 2 por família. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa luz e não colocavam embaixo da cama, porque não faria nenhum sentido. Essa luz não iluminaria o que ela deveria iluminar. Assim como é tão claro a gente entender que essa luz deveria ficar no meio da sala, no meio do quarto, no meio do cômodo onde a pessoa está, para poder iluminar tudo. Assim como essa luz deveria estar no meio iluminando tudo, assim é você. Você precisa iluminar. Hoje é dia e você precisa iluminar. Vai chegar a noite em que ninguém trabalha. Vai chegar o dia, talvez da sua morte, talvez da volta de Cristo. E aí o que você vai falar para ele? Foi pouco tempo. Eu não estava preparado. Eu não me senti que eu deveria. Senhor, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Senhor, o Senhor mandou eu falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu fui luz para eles. Senhor, eu rejeitei o pecado na frente de quem fosse. Eu fui luz naquele lugar. Sim ou não? Amém? Você está comigo? Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você entende que não é fazer a boa obra para ser bem visto, mas é fazer a boa obra para que o Pai seja exaltado? Tem uma diferença abismal aqui. Um é aqui, o outro é aqui. É muito diferente. Deus tem falado para eu interceder por uma vida confirmando agora, através dessa palavra, amém. Ora por ela, ela precisa das suas orações. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu costumo fazer? Eu começo a interceder para uma pessoa. Normalmente, não é sempre, mas normalmente Deus, quando coloca assim uma pessoa muito forte, e aí eu esqueço, e aí vem de novo essa pessoa. Normalmente, me vem no coração a vontade de orar. E quando eu oro, normalmente essa pessoa, Deus me traz alguma revelação sobre essa pessoa. E eu começo a sondar com essa pessoa. E aí, fulano, vou pegar o Benny, por exemplo. Deus fala aqui, por exemplo, Deus falou no meu coração que o Benny precisa ser a luz desse mundo. E tá com isso no meu coração, eu oro aqui, Pai, abençoa o Benny para que ele seja a luz do mundo. Tá? Orei por ele. Depois eu chego para ele e falo assim, oi Benny, tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, tudo bem. Eu falo, cara, tu sabe que eu lembrei de você? Sério, cara. Orei por você esses dias. Sério, cara, o que houve? Não, cara, eu tava orando porque, não sei, eu tive uma sensação de que Deus queria que você... Eu via uma sensação assim que Deus quer de você, que você seja a luz do mundo. Sabia disso? Você já ouviu sobre isso? Eu tento entender se Deus já está falando com ele ou não. Você já ouviu sobre isso? Deus tem falado alguma coisa para você sobre isso? Ele vai falar, cara, Deus tem me falado isso, cara. Deus tem me falado isso, Deus tem me falado que eu vou ser luz do mundo. Eu vou falar, legal, cara, porque Deus me incomodou com isso. Deus me incomodou
desafiador com isso. Então, Deus está te falando aí sobre você ser a luz do mundo, então Deus vai te dar o próximo passo. Se liga, Deus vai te dar o próximo passo. Cara, posso orar por você agora, pessoalmente? Posso? Deus, em nome de Jesus, Pai, a gente vem até o Senhor te pedindo que o Senhor abençoe a vida do Benny, que o Senhor mostre para ele, Deus, os próximos passos da vida dele, para que ele possa concluir o teu projeto, concluir a tua obra, que ele possa ser a luz do mundo enquanto é dia, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá comigo? Faz sentido? Então feche seus olhos aí. Feche os seus olhos aí. Olha só, falando amém, eu dormi demais, vambora. 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 Vamos acordar. Vamos ser luz do mundo. A gente é um exército que não está parado, que não está conformado. A gente pega a palavra de Deus e leva para as pessoas. A gente pega uma oração e leva para as pessoas. A gente intercede para a pessoa. Richard, mas tem um cara, que ele tem um coração muito fechado. É o cara ateu, ele não aceita, não fale nada de Deus e tal. Fala pra ele suave. Tenho orado pra você. O cara vai rir. Tenho orado pra você. Continua. Peleja pela vida dele. Intercede pela vida dele. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Quando você encontra com ele, se você puder, se não for muito chato, tenho orado por você. Você tá bem? Como é que você tá? Você se preocupa por ele. Espera. Só espera, esse coração vai se quebrantar. Amém? Pede pra Deus quebrantar esse coração. Ele faz isso, tá? Amém? Eu tenho aqui exemplos disso, tá? Que estão aqui, nessa sala. Pessoas em que eu e minha esposa, a gente orou para que Deus quebrantasse o coração duro. Deus quebrantou. Hoje são servos, homens e mulheres de Deus. Amém? Tá comigo? Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece pela tua palavra. A gente agradece porque o Senhor fala aos nossos corações e nós cremos num Deus vivo, num Deus que fala, num Deus que é verdadeiro, num Deus que não é como uma estátua que tem olhos e não vê, tem boca, mas não fala. O Senhor fala, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor nos mostra o caminho. A gente acredita nesse Deus. A gente acredita que esse Deus se importa conosco, porque Ele é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. A gente quer aceitar o teu sacrifício. A gente quer aceitar o que o Senhor tem para nós. A gente quer ir para a posição de filho. Filhos maduros em Deus. Filhos que se posicionam de acordo com a tua verdade. Que levam a tua verdade. Que estão dispostos a ser luz para esse mundo de trevas. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia, esteja conosco, Deus. Que a gente possa pelejar as nossas lutas, as nossas batalhas, mas que a gente possa desfrutar do reino, desfrutar do que o Senhor preparou para nós, nesse mundo e no mundo vindouro. Em nome de Jesus, Senhor. A gente te glorifica, Deus, a gente te exalta, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem transformado as nossas vidas aqui diariamente, Senhor. Obrigado pelo 1%, Deus, em nome de Jesus. É 1% a cada dia, que no final vai fazer muita diferença, que no final vai nos transformar em filhos maduros, que se posicionam como filhos em Deus, em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Tá comigo? Show! Então, tira uma fotinha aí, posta aí no teu Instagram, nos teus stories, escreve a frase que foi mais forte para você hoje. Qual foi a frase que foi mais forte para você hoje? Escreve para eu ver. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você tira essa fotinha aqui nossa e você bota lá, eu vejo que, cara, vale a pena. Vale a pena. Porque Deus vê o seu secreto, eu não vejo o seu secreto, eu não tenho esse poder. Então eu vejo quando você mostra que faz sentido para você, que valeu a pena para você, valeu a pena essa palavra aqui, valeu a pena a gente parar a nossa manhã, valeu a pena a gente fazer esse devocional, isso está te levando para mais perto de Deus, porque tem sido assim comigo. Então se isso tem te levado para perto de Deus, printa aqui, coloca no teu story, que eu mesmo, eu vejo, eu reposto também tudo que vocês colocam eu reposto. Ou seja, vale a pena a gente estar continuando aqui, a gente está pelejando aqui, a gente está fazendo nosso devocional junto. A gente tem crescido, a gente tem ido para mais perto de Deus. Mais perto não é localização, geolocalização, não é
mais perto 1 metro ou menos, não é sobre isso, mas é mais perto, mais santificado, estando em Cristo, ouvindo a palavra dele, colocando em prática. A gente ouve tanta bobagem todos os dias, todo dia a gente ouve tanta bobagem, é só você ligar o jornal, ligar a TV, você vai ver um monte de bobagem. Então a gente precisa ouvir de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Você está fazendo as obras de Deus, você precisa estar cheio dele, amém? E a gente precisa se encher 1% todo dia, não é tudo um dia só, né? Você não acha que um domingo, um culto, você vai se encher de Deus a ponto de você não precisar mais a semana toda? Isso é utopia, isso não existe. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o pão de cada dia. Deus tem nos dado o pão de cada dia, amém? A gente precisa ser mais intencional, buscar Ele, amém? Então a gente está aqui juntos, amanhã 7h30, juntos, buscando Deus. Amém? Deus quer falar com nós, com os nossos corações. Eu preparo uma coisa, não sei se vocês percebem isso, eu preparo uma coisa, mas às vezes eu só consigo falar da introdução, às vezes nem a introdução eu consigo. Eu quero ser aqui de verdade uma ferramenta de Deus, não só para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Amém? O que Deus tem para a gente hoje. E Deus vai transformando o nosso caráter, nos transformando nele, para que seja assim, um relacionamento intencional e direto com Deus. Amém? Beijão. Até amanhã.